Boa noite, conversa sobre leituras encruzilhadas. É com muita alegria que eu, a escritora Márcia Lages, uma das coordenadoras do Prêmio Candango de Literatura, estou aqui hoje para essa roda de conversa com os ganhadores aí da categoria de incentivo à leitura no segundo Prêmio Candango de Literatura. A segunda edição do evento, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em parceria com o Instituto Cultural Casa de Autores de Brasília, revelou os vencedores de 7 categorias, exaltando o talento e a diversidade da língua portuguesa no mundo todo. Melhor romance, melhor livro de contos, melhor livro de poesia, Prêmio Brasília, melhor capa, melhor projeto gráfico e um projeto de incentivo à leitura. Foram distribuídos 195 mil prêmios, com inscrição gratuita. Essa segunda edição recebeu quase 3 mil obras inscritas, de autores do Brasil e de outros 17 países, o que demonstrou a diversidade e a potência criativa da língua portuguesa, nossa língua maravilhosa. Fernando Pessoa já dizia que a literatura, com toda a arte, é a confissão de que a vida não basta. Queremos histórias, queremos sonhos e a possibilidade da eternidade que a palavra nos propicia. E onde encontrar essas palavras maravilhosas, se não num livro? Então, com muita alegria, hoje a gente está aqui para receber aí os representantes do Sarau da Dalva e Estreloteca, que ganharam aí na segunda edição do Prêmio Candango de Literatura, melhor projeto de incentivo à leitura. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse coletivo, o Coletivo Cultural Comunitário Encruzilhada Estrela d'Alva, idealizador do projeto, né? Atua há 15 anos na periferia da Zona Leste de Campinas, promovendo ações culturais, pedagógicas e artísticas que fortalecem a identidade e o acesso à cultura em sua comunidade. É composto majoritariamente por mulheres e pessoas negras. O grupo mantém uma biblioteca comunitária, realiza eventos e formações e foi reconhecido como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. E hoje eu vou chamar para conversar aqui com a gente os representantes deste coletivo, a Sabrina Sanfelice e o Rafa Carvalho. Vou ver se eles já estão aqui, já tem muita gente acenando. Quero aproveitar para dizer aí para vocês, né, da alegria de ter todos aqui com a gente. Me digam como está o som, a imagem, se está tudo bem, né, para a gente seguir aqui. E mediando essa conversa aqui para trazer mais dinamicidade aqui para a nossa live, eu vou receber a escritora Iris Borges e o escritor João Zanello Carrascosa. Na hora que eu chamá-los, eu também faço a apresentação, tá bom? Então eu preciso ver onde tá a Sabrina e o Rafa aqui para eu convidá-los. Me digam aí se o som tá bom, se vocês estão me vendo, que eu preciso que eles entrem para convidá-los. Eles vão entrar juntos, tá? E aí, vamos ver se eles aceitam para recebê-los. Olha aí, que alegria, coisa boa. Bem-vindos, não estamos vendo vocês. Aí, que delícia, que bom. Gente, a tecnologia é maravilhosa, né? A gente aqui em Brasília, João lá em São Paulo, vocês aí em Campinas, não é isso? Então, digam boa noite aí para o público que se apresenta. Eu já falei um pouquinho aí, mas queremos ouvir vocês. Vocês são os nossos principais e maravilhosos convidados da noite. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Sabrina Sanfelice, uma das pessoas co-gestora, né? Aí junto com uma galera do Coletivo Cultural Comunitário Encruzilhada Estrela d'Alva. Boa noite, Márcia. Boa noite também para Iris e para o João, que vão estar com a gente aqui. E para todas as pessoas que estão nesse encontro, nessa live. Eu sou Rafa e é uma alegria para a gente estar aqui para essa conversa hoje. Coisa boa. Tô vendo ali, ó,
o prêmio ali atrás, essas coisas realizadas no plástico, que faz parte do Instituto Cultural Casa de Autores, o André Serino, né? E ele fez assim com muito vigor, carinho, para expressar mesmo a força e a potência de um livro na mão, né? E vocês levam isso para as pessoas. Então, fala aí para gente um pouquinho do coletivo, assim, para a gente entender. Eu conversei muito com a Sabrina e o mais maravilhoso que eu vejo, Sabrina, assim, Rafa, é o cuidado de vocês pelo coletivo, pelo que é comunitário, pelo que é partido, né? Assim, de todos vocês. Não é meu, é de um grupo. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, o coletivo, ele surge, né? O Rafa também vai poder integrar melhor essa história, porque Rafa nasceu praticamente na comunidade, né, em que a gente atua, mas nós estamos atuando esse ano, 2026, a gente faz 16 anos de atuação, e é uma grande luta, é uma resistência, mas é o nosso propósito de vida também. A gente acredita que essa é a única forma, né? O estar e fazer comunidade como a única forma de viver, de existir nesse mundo, né? E a literatura, a leitura, as artes, né? O acesso à cultura, o acesso a tudo isso faz parte daquilo que a gente luta nesses 16 anos, né? Resiste e luta nesses 16 anos. Pois é, o projeto, Márcia, ele começou em 2010, né? E é importante dizer que, assim, eu, de alguma forma, apresento essa identidade, assim, de pessoa que começou o movimento, mas a gente percebe, e isso estava também na sua fala, né, na sua leitura, que é muito acertada. A gente entende que as pessoas, elas são sempre, mais do que individualidades, elas são efeitos e afetos de um processo que é sempre coletivo, né? Então, por exemplo, eu venho da periferia e muitas pessoas que vêm da periferia, quando chegam na universidade, têm um discurso de que, eu sou a primeira pessoa da família que chegou à universidade, né? Mas a gente acredita que quando uma pessoa chega, a família inteira chega junto, a ancestralidade inteira chega junto, a comunidade inteira chega junto, porque ninguém vive sozinho nesse mundo, né? Então nós somos sempre efeitos e afetos de um processo coletivo. Então, mesmo quando eu conto a história a partir das minhas vivências, é importante para mim, para a gente dizer que essa história é toda coletiva desde o começo, né? Então, nasceu do fato de eu ser filho de uma empregada doméstica que me alfabetizou em casa antes de eu ir para a escola. E a gente tinha alguns livros em casa, na periferia, que vinham livros que as patroas iam jogar fora, e minha mãe levava para casa. E eu, apaixonado por livros desde criança, não tinha biblioteca no entorno, assim, né? Então eu tinha que caminhar muito para chegar até o centro da cidade, na biblioteca que a gente tem ali ao lado da Prefeitura de Campinas, e desde então eu tinha já esse sonho de que houvesse uma biblioteca disponível na nossa comunidade. E aí, em 2014, depois de muita coisa que foi acontecendo pela vida, a gente começou, já tinha desde 2010 ações acontecendo nesse coletivo, né? A gente começou trabalhando com a música, com a roda de samba e com eventos culturais diversos. E em 2014 a gente sentiu que essa estrutura toda já tinha uma maturidade para sustentar na comunidade um sarau de poesia, e junto com o sarau a gente começou também a biblioteca no espaço de um bar, do Estrela d'Alva, né, que dialoga com o nome do coletivo, que foi o primeiro espaço que abriu as portas na ausência de equipamentos públicos disponíveis. A gente teve esse bar do Seu Manuel, que abriu espaço para a gente, acreditou na ideia, e aí, além de receber a roda de samba, o sarau, ele também permitiu que a gente usasse geladeiras desativadas. Eu achei isso fantástico, que eu estava lendo, gente. Para Conta aí, espalhar. Como? conta aí como é isso, uma geladeira cheia de livros. Era isso, assim. Então, a gente tinha algumas geladeiras desativadas pelo espaço, e aí o acervo que a gente foi conseguindo reunir,
a partir de doações e de um acervo pessoal que eu mantinha na época, ficou todo ali disponível. Então, o bar abria de terça a domingo, e enquanto o bar estivesse aberto, a biblioteca estava ali também disponível para as pessoas. Não tinha, no princípio, nenhum tipo de controle de registro, os livros simplesmente ficavam ali, livros sumiam, livros apareciam e tinha um fluxo contínuo, assim, mas a gente percebeu que cada vez mais, o fato deles estarem ali acessíveis, fez com que cada vez mais as pessoas começassem a se mobilizar em torno desses livros. Então, era cada vez mais comum chegar lá a qualquer momento e ver que tinha alguém ali que tinha parado para comer, alguma coisa que estava, de repente, folheando um dos livros, levando algum livro para casa, trazendo algum livro para lá, para contribuir com o acervo. Ai, gente, assim, eu falo, foram muitos projetos, mas a beleza, né, a simplicidade e a praticidade, né, do projeto de vocês, assim. Então, fazer essa live, deixar esse registro, é principalmente, como eu fiz nos convites, inspirar outras pessoas, né, para que mais espaços como esse seja possível. E aí, esse essa articulação que vocês fizeram de um espaço que, a princípio, não é literário, e muitas vezes nem é visto, né, como um espaço literário, o bar, a geladeira, as pessoas ali. Mas quando a gente pensa nesse lugar periférico, é o lugar que mais reúne pessoas. Então, vocês fizeram assim, um bingo, né, assim, aquele olhar mesmo para levar o livro para onde as pessoas estão, né? E o objetivo maior não é seguir esse protocolo, às vezes, social que a gente tem, mas é encantar pela leitura, né? Eu posso pegar um livro ali, estou ali tomando a minha cerveja, não vou continuar a leitura, mas um encantamento que fique, que vai me fazer voltar depois para essa leitura. E vocês, né, tiveram assim, essa sacada. Então, parabéns demais, assim. Eu estou encantada, né? Quanto mais eu fui conhecendo, conversando com a Sabrina esses dias, mais eu fui sendo inspirada mesmo, né? E aquela vontade, gente, dá para a gente fazer isso, né? Aonde? Então, eu acho que vocês cumprem a missão de vocês, assim, porque esse legado é isso, né? Então, vocês já sabem que vocês estão inspirando muitas pessoas, né? Por aí. Eu vou chamar a Iris para estar com a gente aqui, porque ela vem compor com a gente aqui esse momento. Enquanto eu vou chamando Iris, eu vou falar que a Iris é uma livreira, né? Uma das personalidades aqui de Brasília, que autora aí de mais de 50 livros, começou toda a sua trajetória disseminando e fazendo isso aí. Eu sou uma dessas pessoas inspiradas pela Iris, que trouxe a literatura e o trabalho com grandes autores e os livros para a rede pública do Distrito Federal, que foi onde eu conheci a Iris, e a gente pôde fazer trabalhos de formação a partir do trabalho dela como livreira aqui no Distrito Federal. E ela é a presidente do Instituto Cultural Casa de Autores, que hoje eu também faço parte, e somos aí, né, os organizadores do Prêmio Candango de Literatura, que é executores, que é uma ação maravilhosa e um projeto realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF. Então, a gente também percebe as políticas públicas já se envolvendo, criando espaços onde a gente possa ter a literatura. E aí, ser o executor, né, a Casa de Autores, ser o executor desse prêmio que tanto faz a diferença aí, já movimentando. Para a gente ter uma ideia, nós somos hoje o terceiro prêmio dentro do Brasil que mais traz inscrições, que mais repercussão tem, e é o segundo que mais bem paga, né? Essa premiação, nada mais que justo. E é um dos prêmios gratuitos, né? Então, é outra questão também que a gente destaca, que é algo precioso também, porque a gente que está no mundo da literatura sabe, né? Se a gente fosse inscrever em tudo, não tem como, até pela questão das inscrições. Então, é um destaque mesmo. A Iris está falando que não recebeu, mas eu já mandei, Iris, 2 vezes. Você está aí pelo Iris, não é?
Não tá chegando. Mandei de novo. Conseguiu? Ou então você me chama dizendo que quer entrar e eu aceito. Diz que ela não está conseguindo participar. Será que o Carrascosa está por aqui? Iris, eu vou olhando aqui e vou ver se o Carrascosa entra. E aí, outra ação que a Casa de Autores também faz é a Festa Literária de Pirinópolis, que é um momento que a gente espera também, aí, ó, já fica o convite para ter o coletivo lá com a gente na Festa Literária de Pirinópolis, que é uma cidade linda. Aí, o João conseguiu entrar, muito bem-vindo, eu apresentei, aí entrou o João, coisa boa. O João Zanello Carrascosa é um dos escritores aí da contemporaneidade do nosso país. Eu tenho uma honra de estar hoje convivendo com ele. Ele não sabe, né? Dos bastidores. A primeira vez que eu fui falar com ele, gente. Então, essa é uma alegria, um presente, né? Que a literatura traz aí para a gente, essas oportunidades disso aqui que eu estou fazendo. Então, dizer para vocês da minha alegria e da minha honra. O João Zanello Carrascosa foi o curador, foi o ganhador do primeiro prêmio Caderno de Literatura, um dos ganhadores, e a gente teve a felicidade dele aceitar o nosso convite para ser o curador aí do segundo prêmio Candangos de Literatura. Ele tem mais de 25 livros, entre contos, romances, adaptações, obras infanto-juvenis e também de não ficção. Hoje ele trabalha na USP e na ESPM, e quase que ele não conseguia estar aqui com a gente, porque essa vida de professor, né, João, de escritor, é isso. Mas diga boa noite e te apresento aí a honra de você estar aí com a Sabrina e com o Rafael também. Sim, espero que vocês estejam me ouvindo, que nós estamos aqui em São Paulo, aqui caindo uma chuva, né, já há vários dias. Acredito que em Campinas também, que é perto, né, daqui. Estou muito contente, viu, Márcia? Agradecendo também, né, a oportunidade de estar com vocês aqui nessa live, de estar também com a Iris, que deve entrar daqui a pouquinho. Eu acho que ela já está até escrevendo aqui para a gente. E com a Sabrina e com o Rafa, sem dúvida, é uma alegria imensa ter conhecido, né, esse projeto, esse coletivo, com vários projetos dentro, né, e esses dois que tiveram essa premiação. Eu sou fã de biblioteca, né? Eu sou um cara que nasceu em biblioteca, eu sou assim, um incentivador, que eu acho que a biblioteca ela serve para esse movimento gregário, né, de reconhecimento de pessoas, de difusão de afetos, né? Não só de conhecimento, não, nem só de mergulho em narrativas, em literatura, mas tudo que é possível você, na arte do livro, juntar pessoas, né? Você criar laços. E eu tenho também uma ligação com a cidade de Campinas muito forte. E estou vendo aí o Candango, o troféu deles, né? E é como você falou, Márcia, eu estou aqui, conheci esse projeto lindo, né? Esse coletivo, por conta justamente de ter participado do prêmio na primeira edição, ter vencido na categoria de contos, ter sido convidado para curadoria. E foi com uma imensa, né, felicidade que, quando a gente estava, né, colaborando como curador para encontrar o corpo de jurados, a fim de cada uma das categorias, a gente ter quem realmente conhecesse como que é difícil, né, você fazer um trabalho como vocês estão fazendo, né? Rafa que começou tudo isso, Sabrina também. Tivemos a oportunidade de falar rapidamente lá no dia da premiação, mas eu estou acompanhando aqui, já conheço um pouco mais o trabalho de vocês. Eu tive a Bel Santos, né, que vocês devem conhecer do IBEAC e da Biblioteca Caminhos de Leitura lá de Parelheiros, e o Volney Canônica, que é do Instituto Quindim, mas também foi, né, do Instituto do Livro e tal. Então, pessoas incríveis Acho que também travou. trabalham, né, como vocês, nessa ação, e conhecem outros tantos projetos, e
e foram eles que julgaram, né? Eles que premiaram vocês. Ou não? Travou, não? Acho que Tá, eu falei. Tá mais ou tá. menos. Tem Deu hora uma que dá. travada. É por conta da chuva aqui, né? E eu moro num bairro onde, em geral, por conta de ter um estádio do Morumbis aqui, vira e mexe, a gente não consegue falar, né? Mas, enfim, eu queria parabenizar mais uma vez o Rafa e a Sabrina por essa incrível iniciativa tão bonita. E eu queria perguntar para assim, o que falta, né? Porque, claro, o tempo todo vocês estão fazendo o possível para isso existir, para isso ganhar outras nuances, para isso se ampliar. O prêmio é uma espécie de colheita de frutos, né, do trabalho que vocês fazem. Mas o que assim, né, seria legal que tivesse a mais, que pudesse vir de algum lugar, que não fosse só o esforço de vocês e de todo mundo que está junto, né, que está fazendo o coletivo funcionar com outros projetos também. Faria essa pergunta para vocês. Quer responder? Eu antes de responder, só queria dizer que uma das coisas que nos fez, assim, tanto acreditar mais nas possibilidades de prêmios, né, foi saber que vocês escolheram, né? Então a gente super agradece ao prêmio e a sua curadoria, Carrascosa, porque para a gente foi muito nítido que tinham pessoas, né? Quando você foi falando um pouco depois, né, da premiação das pessoas que tinham passado por esse processo, que essa curadoria foi muito cuidadosa no sentido de colocar pessoas que já conhecem iniciativas de projetos de incentivo à leitura, né, que tenham esse trabalho comunitário, coletivo, né? E, Márcia, a gente também ficou muito feliz com a possibilidade de existir prêmios como o Candango, porque a gente não é uma realidade muito comum, né? Você citou aí no Brasil, mas a gente tem muitas premiações no Brasil, mas que não tem esse olhar, principalmente se a gente for pensar na realidade dos autores no nosso país, né? Socioeconômica, né? E aí, quanto mais próximo da periferia, né? De uma literatura feita na periferia, mais distante os autores e coletivos e pessoas ficam de alguns prêmios. Então, para a gente foi muito feliz essa experiência, do começo ao fim, assim, com a organização do Prêmio Candango. Então, a gente quer agradecer e torcer para que continue nesse mesmo, né, nessa mesma iniciativa, dessa mesma forma. Eu acho que também, assim, para entrar na resposta da pergunta do João, só complementar nesse sentido de que o Candango é um prêmio que tem um sabor de democracia, assim, a gente sente, né? Nós temos ressalvas com vários prêmios, mas o Candango, ele parece ter esse cuidado mesmo, que a gente percebe na estrutura do prêmio, na curadoria do João, né? Assim, é maravilhoso quando a gente encontra pessoas que escrevem livros lindos, mas para a gente é mais maravilhoso encontrar pessoas que se mostram pessoas com uma abertura para uma convivência amorosa, afetiva, né? Mais do que fazer uma obra de arte considerada de relevância, a gente acredita muito na convivência, no contato, né? E a gente sente essa abertura em você, João, como na equipe toda, né, do Prêmio Candango também a gente veio sentindo nesse processo todo. E, assim, o que falta muita coisa, né? A gente sabe sempre soube que, assim, existe uma urgência nas nossas percepções de mudança. A gente, às vezes, tem muita pressa de que as coisas mudem e se transformem, porque os panoramas pedem isso, a situação da vida no planeta é emergencial. Então, a gente tem essa pressa, mas a gente sempre soube que o processo é de longo prazo, né? Na periferia a gente fala que o bagulho é doido e o processo é lento, e é isso. Mais desafiador que seja, é importante ter fôlego para continuar. Tem muitos projetos lindos que não conseguem se sustentar no tempo, no médio e longo prazo, pelo desafio de sustentar num país como o Brasil, que não tem
não chega nem perto de ter incentivo suficiente para a cultura e tudo mais. Então, os desafios são constantes, mas a gente sempre apostou no longo prazo. E hoje a gente viu, né, depois de 15, 16 anos, muitas coisas maravilhosas acontecerem, mas a gente sabe o quanto elas foram devagar para acontecer, o quanto foi importante insistir todo dia e valorizar cada detalhe, cada pequena coisa, cada pequena demonstração como uma forma de incentivo, de ânimo para a gente continuar seguindo. E hoje a gente não pensa em terminar, né? A nossa ideia é continuar o trabalho assim para sempre, né? E cada vez mais conseguindo envolver novas gerações, passar adiante para as novas gerações esses fluxos de organização do coletivo, de gestão, como a gente acredita, né? Circular, horizontal, sem lideranças hierarquizadas. E então falta muita coisa, a gente ainda tem muitos sonhos, muita coisa para realizar. O projeto é muito complexo, né? Então as demandas vão surgindo e a gente vai se articulando para dar conta delas. Um exemplo disso foi a gente ter começado a nossa própria editora, né? Uma editora periférica, popular, que é a Encruza, que nasceu para publicar vozes que não são interessantes para o mercado literário e que também não se mostravam capazes ainda de chegar, não pela capacidade delas, mas por como as coisas se organizam, né? Mesmo nas editoras independentes. A gente queria uma que não fosse só uma pequena editora, uma editora independente, mas que fosse uma editora disposta para a linguagem na perspectiva mais aberta possível, assim, disposta a formatos inusitados, a vozes que ainda não encontram representações no meio literário editorial, assim. Então, a gente segue criando esses desdobramentos, né, sempre tudo junto, misturado, tudo a ver com tudo, e nessa perspectiva de continuar fazendo o que a gente pode fazer, e a gente acredita muito nas conexões, nos contatos, nas colaborações, e em termos mais nacionais e até internacionais, a gente acredita muito que a cultura como um todo, né, não só a literatura, mas a cultura como um todo precisa ser mais percebida pela humanidade como o recurso que a gente tem para trabalhar tudo que a gente precisa. A cultura não é só um canal para trabalhar com artes, a cultura é um modo de trabalhar com saúde, com educação, com segurança, com saneamento básico, com todas as questões ecológicas que a gente precisa cuidar nesse momento e sempre. Então a cultura tem essa força, né? E a literatura também, porque nós somos contadoras de história, né? Isso é o que nos faz humanas. Pessoas contam histórias. A gente aprende assim, a gente lega assim as coisas para as próximas gerações, a gente aprende assim as coisas das nossas ancestralidades. E o livro é um jeito, né? É um dos jeitos. Existem outros, a oralidade, o cinema, todas as linguagens artísticas. Por isso que a gente vê a nossa biblioteca como um lugar de livros e de todas as outras coisas, né? A gente tem um projeto chamado Biblioteca Viva, em que a gente filma pessoas contando histórias, e aí isso fica disponível na biblioteca como um livro, o vídeo daquela pessoa com aquele corpo, contando uma história própria. Às vezes uma pessoa analfabeta que não consegue escrever e ler livros, ela lega esse conhecimento de vida a partir desses outros meios. Então, a gente, dessa forma em que nada é mais importante que nada, e tudo se faz importante, por isso a gente milita muito também pelo livro, pela leitura, pela alfabetização, por todos esses aspectos, a gente coloca tudo isso junto, e nessa perspectiva de fazer o que a gente pode e de, ao mesmo tempo, tentar articular conexões, pontes e sempre também reivindicar que o poder público, que as instituições que têm condições de visibilizar e valorizar os trabalhos culturais, literários, artísticos em geral, também se mobilizem por isso, porque é o jeito que a gente tem, o melhor jeito de conseguir cuidar das nossas vidas e também honrar o privilégio que é estar num planeta tão maravilhoso como esse, né? É sempre bom lembrar que não é só uma questão humana, é uma questão de vida que vai para bem além do ser humano e que, de alguma forma, a gente tem responsabilidade, corresponsabilidade com tudo isso. Bom demais, né? Maravilhoso. Ele falando de existência humana e um fio condutor das obras do Carrascosa é esse fio
que fala da existência humana, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que a potência do projeto é justamente essa. Ela é para além da ação implícita em si ali, né? Tem muito mais. Então, o Rafa começou falando de que a gente não chega sozinho em nada, né? E aí eu, como uma psicanalista, freudianamente, a gente já chega aqui com o nosso pai e com a nossa mãe. E junto com eles, nossos avós. E aí vem uma cadeia, né? Toda a nossa ancestralidade com a gente que está presente aí nas nossas escritas. O Carrascosa fala algo maravilhoso, que ele é um operário da palavra, né? E como operário da palavra, somos aqui todos trabalhadores para esse mundo melhor. Então, o projeto aí, vencedor, e aí a Sabrina falou disso, né? Um prêmio que a gente tem o cuidado de trazer essa categoria de incentivo à leitura, porque se eu faço essa premiação dos escritores, onde esses escritores estarão, gente? Né? Nós precisamos dessas bibliotecas, desses espaços. Então, essa é uma noite para a gente poder dizer pessoalmente mesmo, né, para eles, né, Carrascosa, nosso parabéns e a alegria de ter realizado e feito aí o segundo Prêmio Candango de Literatura. Tá sem som você. Sem dúvida, e eu agradeço as palavras. Tô falando, tá sem... Agora tá com Agora som. tá. Tá, voltou. Tá no máximo. Eu agradeço aí as palavras amáveis da Sabrina, do Rafa, as suas também, Márcia. E tem, né, justamente o que falta. Eu, como escritor, gostaria muito de coletivo, não só esses dois projetos, mas esses outros até que vocês estão falando. Quero ir a Campinas e talvez a gente possa falar com os nossos pares aqui, que são escritores também, que gostam de conhecer os projetos na presente, né? Quando estavam surgindo o projeto do Sacolinha, eu já estava lá. Quando surgiu o projeto do já estava no café, fui em lugar aqui na Cooperifa com. Então eu daria e se possível também acho que os escritores deveriam estar para ir aos projetos que vocês estão capitaneando. Eu acho que isso é maravilhoso. E como a Márcia disse também, a gente fica feliz que haja nesse prêmio, e foi um dos motivos que eu aceitei a curadoria, que existia essa categoria. Porque a maior parte são categorias de gêneros literários, né? É o conto, é o romance, é a poesia, coisa e tal. E está faltando, né? Porque, como disse a Márcia, para quem se faz, né, o incentivo à leitura, que também explode, no que disse o Rafa, no incentivo à cultura, né? Que seja todo tipo de cultura, culinária, que seja o bordado, que seja o canto, né? Que seja o sarau, que seja a conversa, que seja o circo, que seja o que for, né? Que seja a jardinagem, tudo isso é cultura. Isso eu acho incrível que a gente possa a partir Falhando um pouco aí, Carrascosa. Sumiu de vez agora. Agora parou um pouquinho. Parou mesmo. Eu estou tentando aí, estou convidando a Iris para ela entrar. Eu acho que Carrascosa vai acabar caindo mesmo. E aí vamos ver se a Iris consegue entrar. A Iris colocou aqui no chat, verdade que vocês têm mais de 3.000 exemplares? Conta aí pra gente. Parece que o Acho que João está ainda tentando está... voltar, Estão com as pessoas que estão ali, ampliá-la. Caiu. Caiu, né? Às vezes sair e voltar ajuda, né? Mas eu estou vendo aqui A Iris, a né? Iris, tem a questão do acervo, que é isso, né? Assim, a gente foi juntando ao longo desses anos. Começou com um acervo pessoal e depois a gente foi conseguindo... Quanto mais as pessoas sabiam da existência da biblioteca, mais a gente conseguia
Desses 3.000 livros, a gente comprou pouquíssimos, assim. Boa parte foi chegando por doações que foram sendo cada vez mais numerosas. Pós-pandemia, a gente teve também muita mobilização de doações, assim, depois que a vida começou a se reorganizar, né, depois daquilo tudo da pandemia. E a Iris comentou a questão também do nosso projeto Rolê das Domésticas. É um projeto que a gente gosta muito, e ele é importante comentar num contexto de prêmio de incentivo à leitura, de trabalho com livro, porque o Rolê das Domésticas é um trabalho feito com mulheres periféricas, trabalhadoras domésticas, né, entre empregadas domésticas, diaristas, babás, cozinheiras, essa variação toda de ocupações. Como eu disse no começo, eu sou filho de uma trabalhadora doméstica, né, que foi a pessoa que me ensinou a ler e escrever, que me ensinou a amar os livros. E, e a partir dessa relação com ela, em algum momento eu percebi que minha mãe não lia mais. E eu quis entender por quê. E aí eu comecei a tentar entender isso com ela e também com as mulheres amigas dela e minhas, desse círculo, né, de pessoas periféricas que partilham dessa função profissional, dessa atuação. E, enfim, esse projeto foi se articulando, eu acabei também fazendo com ele um projeto de doutorado na faculdade. Eu comecei a tentar... Ai, consegui. De pessoas periféricas E aí a gente começou esse projeto e a gente percebeu, Márcia, que assim, no começo da nossa relação com essas mulheres, elas sentiam que o livro não fazia, que elas não tinham direito ao livro, é como se o objeto do livro fosse algo elitizado demais, que não fizesse parte da possibilidade da vida delas. Mais do que o fato de algumas serem alfabetizadas e outras não, o objeto livro em si, mesmo para as que sabiam ler, que frequentaram a escola pelo menos por algum período, o objeto livro era algo muito distante, que parecia que elas não tinham direito ao livro. E aí a gente começou com a Carolina Maria de Jesus, maravilhosa, né, Quarto de Despejo, e elas foram percebendo que o livro podia ser muitas coisas, que existiam muitas histórias possíveis de serem contadas nos livros, quaisquer histórias, né, podem ser contadas nos livros, e por quaisquer pessoas. E aí, a partir desse trabalho, elas foram se aproximando da possibilidade do livro, aceitando a possibilidade do livro nas próprias vidas, e hoje é uma roda de leituras coletiva, né, de leituras coletivas, e elas estão, inclusive, já trabalhando a publicação dos seus livros próprios, livros de relatos. Então a gente espera aí para os próximos meses, talvez para o começo do ano que vem, um livro dessas mulheres. Mas isso tudo para dizer como, assim, é sempre uma questão de acesso e de oportunidade, né? Muitas vezes a gente acha que o livro não tem um alcance tão grande, mas isso tem a ver com toda uma conjuntura social que é facilmente transformável a partir do momento que a gente começa a garantir acessos e oportunidades para todas, não apenas a esse acesso como leitoras e leitores, mas também saberem que as suas histórias são importantes, né? Eu me lembro da Maria, uma das mulheres do grupo, que no primeiro encontro se emocionou e falou assim: nossa, eu nunca imaginei que a minha história fosse interessar para alguém, né? E a gente está falando de pessoas, de histórias de vida, e todas as pessoas são importantes, todas as histórias de vida são importantes, e há que ter espaço na literatura para essas histórias serem contadas, assim como espaço para que as pessoas possam ler outras histórias, para que a gente possa acessar as histórias umas das outras e assim construir a nossa vida conjunta aqui. Somos histórias, né, Rafa? E aí, mostrar isso para o outro, né? Que nesse pertencimento à sua história, você conta, fala e pode mudar o seu entorno, mesmo que esse entorno seja você. E aí você dá voz para essa pessoa que sequer consegue, né? É interessante quando você fala, é como se o livro estivesse tão distante e eu não me permitisse, né? Como se aquilo não fosse para mim. Então, fantástico o que vocês fizeram. Iris, que bom que você entrou. Boa noite.
Eu não sei por que não estava dando certo, mas deu, né? E eu comecei a participar digitando para não ficar de fora dessa conversa. Eu quero muito chamar a atenção para esse processo que o Rafa e a Sabrina falaram, do acesso, né? O tempo todo vocês estão falando disso e eu acho interessante porque tenho uma longa vida trabalhando com livro e já vi pessoas temerem entrar numa livraria, passarem na porta de uma livraria e pensar, isso não é para mim. O que eu vou falar lá? Eu não sei conversar sobre livros, né? O que eu vou perguntar? Então, assim, o fato da gente trabalhar em feiras de livros, a gente leva o livro para onde as pessoas estão. E o que vocês fizeram, né? Vocês colocaram num lugar onde as pessoas não têm medo de acessar, que é um bar, né? Em cima de mesas e tal. Então, com isso, a partir do momento que perdem o medo de tocar no livro, dessacralizar o livro, né? As coisas começam a acontecer. E agora vocês estão entrando na fase da expressão depois do contato com a leitura. A leitura acaba nos levando a isso, né? A achar que eu também posso contar minha história. Essa emoção de achar que uma pessoa pode se interessar pela história da gente, né? É muito maravilhoso, sabe? Assim, a gente... dá um trabalho danado montar um prêmio como esse, o trabalho é gigante, mas a alegria que a gente fica de ver o que está acontecendo aqui agora, né, por ter essa categoria diferenciada e de fazer com que o que os escritores escreveram possa chegar à mão do leitor, né? É um canal para chegar lá. Parabéns a vocês, viu? A gente agradece, Iris. E agora, em diálogo com isso também, né, a gente está numa fase nova, que a gente, depois de muitos anos, alugou uma casa, né, então a gente agora tem uma casinha e a biblioteca se moveu para lá e continua essa mesma perspectiva. Então agora não é mais exatamente um bar, mas é uma casa que se parece com uma casa e a qualquer momento as pessoas chegam lá e a gente vai para a cozinha, como são nas casas das periferias, né? Que os encontros são quase sempre na cozinha, a gente vai para a cozinha, passa um café, tem sempre um bolinho, um pão de queijo, e aí a gente fica lá e conversa, então as pessoas se sentem em casa, as crianças vão para lá para brincar, e elas brincam com brinquedos, a gente tem uma brinquedoteca, e elas brincam com os livros também, da seção dos livros para as crianças. Então, a biblioteca fica com essa cara de casa, né? Fica com essa cara de um lugar onde eu sou bem-vinda, não tem esses protocolos, essas formalidades. Às vezes a pessoa, ela sente que ela não sabe muito bem como se comportar numa livraria ou numa biblioteca mais formal, mas ali ela está em casa, numa casa que se parece com a dela, e com quintal, com cozinha, com tudo, com rede, e aí ela fica à vontade para ter esse contato, né, com o universo dos livros e das outras coisas. Então, está sendo um momento muito especial para a gente, assim, poder trabalhar esse aconchego de casa, assim, né, uma casa que é de todo mundo e uma casa que é feita também de livros, muitos livros. É maravilhoso a gente ter também a tecnologia, porque eu fui lá no Instagram ver essa casa, né, que vocês estão, como ela e agora poder falar com vocês assim ao vivo e tendo na minha memória o que eu vi lá da casa, né, o que vocês já registram, é muito, porque a vontade que a gente tem é de ir lá, né, mas ainda não foi possível, né? A casa de vai lá, nós temos que ir. É claro que a gente deseja ir lá, comer esse tal bolinho, né, tomar esse cafezinho e ver em loco as crianças e as pessoas, né, a Márcia e eu somos autoras principalmente de livros infantos e juvenis, então a gente acredita muito que a construção do leitor se dá também por pegar, né, no livro, por estar em contato com o livro, porque acaba que o livro é um museu, né, ao vivo da arte, né? Quantas ilustrações maravilhosas nós temos, né? Vamos preparar para ir lá. O Carrascosa está falando aí, eu irei lá. Nós também, né, Márcia? Vamos combinar. Pensando assim, que nós também, né, gente, somos representantes aqui desse coletivo, a Casa de Autores, né? Que hoje nós somos
35 escritores e escritoras aqui do Distrito Federal, temos alguns escritores de fora, que nós chamamos membros afetivos, mas assim, um grupo de pessoas que se une pela literatura com um grande princípio de levar literatura e livros para o mundo, com vistas a fazer mudanças. E aí, ver vocês é reacender na gente. Isso é real, isso é possível. E não somos só nós, são tantas outras pessoas pensando e fazendo isso. E aí é uma vontade demais de receber vocês aqui e poder estar aí também, né? Conhecendo vocês de perto. Então, eu vejo essa noite, desde quando comecei a planejar lá com a Sabrina, né? Assim, e eu não, por mais que eu via a força nisso tudo, eu não imaginava a potência que seria, assim, da emoção mesmo, de ver vocês falando de algo que é tão real e que leva o livro e coloca o livro na mão das pessoas. Isso é muito maravilhoso, né? E a Iris, com toda essa trajetória dela de livreira, ela já tinha falado para mim, olha, eu já fui lá, eu já fucei tudo deles, eu já vi. Então, assim, como é bom, né, a gente perceber que por um prêmio, e aí volto a fazer o destaque das políticas públicas voltadas para o livro, para a leitura, de prêmios como esse, porque se hoje é uma vida, né, vocês aí, 16 anos, se a gente tiver políticas públicas, nós vamos estimular e vamos alavancar ações como essa, né? Então, eu não deixo de fazer esse destaque à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, que tem todo o cuidado e um carinho especial mesmo com esse prêmio, né? A biblioteca que funciona, a biblioteca mesmo, com esse olhar para que a gente tenha a literatura espalhada. E vocês vieram para o prêmio e foram os vencedores aí dessa categoria e fazem esse reverberar mesmo de uma ação que é isso, incentivar a leitura. Como, né? Iris, pensa aí, o que mais você quer saber desse povo aí? Eu quero fazer uma provocação. Eu quero perguntar a vocês dois se vem à memória de vocês algum fato engraçado que tenha acontecido nessa trajetória de vocês, sabe? Ou no sarau, ou na própria biblioteca, assim, se vocês lembram de alguma coisa divertida, com criança ou com adulto, vem à memória alguma coisa? Ah, vem vários, né? Assim, mas Eu já estava falando, Eu peguei de surpresa, né? assim, dá para contar uma. Eu e Sá nos tornamos companheiras de vida, assim, né? Hoje a gente tem filhos, crianças que a gente convidou para virem para esse mundo. E tem o Fé, que é o nosso filho, acabou de fazer 7 anos, e ele era um bebezinho, né? Ele foi para o sarau na barriga da Sá, e aí depois, recém-nascido, a Sá voltou. Na época ela trabalhava como professora em universidades, então ela saiu da licença maternidade e voltou a trabalhar, e eu ia para o sarau à noite com o Fé, recém-nascido, no colo, e como era um espaço que virou uma comunidade, né? Os bares, eles são, historicamente no Brasil, um espaço muitas vezes machista, né? Dominado pela presença masculina, e com uma série de preconceitos colocados ali, mas por influência desse trabalho cultural de formação e de transformação, o Estrela d'Alva ele foi se transformando num espaço muito diverso, muito acolhedor, com muita criança, com muito idoso, com pessoas portadoras de necessidades especiais, neurodiversas, pessoas de diferentes gêneros, cores, condições étnico-raciais e sociais e políticas, religiosas. É um espaço de convergência muito grande e uma grande família mesmo, né? Então, acontecia do nosso filho, assim, a gente ficar no evento e a gente nem sabia onde estava o bebê. Ele estava sempre com alguém, no colo de alguém, e é muito potente você saber que você está num espaço que você pode relaxar com relação a isso. Onde esse bebê estiver, ele vai estar bem, porque... E uma outra coisa que, assim, lá a gente tinha essa ideia de que tudo é de todo mundo, né? Então, as crianças, elas iam em qualquer mesa e pegavam a comida. Porque era tudo de todo mundo, e o Sarau da Dalva tinha ele se ocupava, né? A gente sempre ofereceu comida gratuitamente, porque não tem poesia de barriga vazia,
e nem todo mundo tinha dinheiro, embora seja um bar que comercializa coisas, né, nem todo mundo tem dinheiro para comprar comida, então sempre teve comida gratuita oferecida nos nossos eventos. E então as crianças iam pegando, e aí quando a gente saía com os nossos filhos para outros espaços, eles iam em qualquer lugar, em qualquer mesa e pegava também. E aí foi um processo doloroso para a gente ter que compartilhar com eles, olha, o mundo ainda não é inteiro assim, a gente acredita nisso, a gente trabalha por isso todos os dias, mas ainda tem muitos lugares em que as pessoas se veem de uma forma separada, o que é meu, o que é seu é seu. A gente teve que ensiná-los a não pegar as coisas em qualquer mesa, porque estava começando a dar problema quando a gente ia para um outro espaço, um outro restaurante. Eu imagino como é diferente, né? É uma história linda. Porque vocês vejam, né? Tudo aquilo que a gente cria, a gente leva os nossos valores, né, para aquilo. Vocês levaram, né, o valor de vocês para lá. E essa esperança que a gente tem de que a leitura possa nos ajudar a transformar, né, esse sonho que a gente tem. É uma utopia, né? Mas a gente está correndo atrás dessa utopia, né? Uhum. É isso. Eu adorei essa palavra que eu uso muito. Ainda o mundo não é assim, né? Ainda a gente não tem muitas políticas públicas, ainda porque trabalhamos para isso, né? Para essa realidade. Então, parabéns mesmo a vocês. Iris, mais uma pergunta? Tenho mais uma vontade de fazer mais uma provocação. Como é que vocês imaginam que esse trabalho de vocês estará dentro de 5 anos, com essas histórias todas de tecnologia, de excesso de telas e tal? Vocês são animados, esperam que que continuem a fazer esse trabalho e que essas coisas não atrapalharão o trabalho de vocês? Olha, pegando um pouco, né, o gancho do que a gente veio falando, né, e tanto vocês aí falando um pouco, né, do trabalho de vocês com a literatura, né, e o Carlos Costa também citou vários movimentos que a gente foi por muito tempo, né, tanto, inspiração e parceria, né, então o Sarau da Cooperifa, o Sarau do Binho, ele estava citando saraus da capital, né, de São Paulo, mas a gente tem aqui em Campinas também muitos outros parceiros, né, que começaram junto com a gente, ou até antes, né, e que poucos deles ainda conseguem ou conseguiram estar, né, resistindo ainda hoje. Então, por exemplo, o próprio Sarau da Cooperifa, que foi que inspirou muita gente, né, no Brasil inteiro e em outros lugares do mundo, teve que parar suas atividades, né, há alguns anos aí soltaram uma nota na internet dizendo que era porque eles não conseguiam, né? Chega um momento em que você, por mais braços que tenha, né, mas as pessoas, enfim, não dão conta, né? Tanto em termos de sustentar isso financeiramente, outras coisas, né? Mas eu também penso que as novas tecnologias, né, e essas possibilidades também aparecem, né, ou soam como um perigo, assim, né, como uma coisa, nossa, e agora, né, o que a gente faz com isso, né? Mas de alguma forma, e talvez por termos passado pela experiência de sermos pais também, né, pai e mãe, e trazer crianças para esse mundo, eu acredito que essa convergência tecnológica, ela vai, de alguma forma, caminhar junto com as convergências culturais, ou seja, né, o legado que essas crianças vão receber, convivendo nessa comunidade hoje, fazendo cultura junto, né, trabalhando com uma perspectiva dentro de espaços como esse, ou de outros que a gente acredita que sejam muito importantes de sobreviver. E aí eu faço um parêntese para dizer aqui, e para convidar as pessoas, não só conhecerem a Estrelateca, o nosso coletivo, mas porque a gente percebeu com o prêmio que tem uma quantidade imensa de outras pessoas fazendo isso, que se inscreveram, inclusive, para o Prêmio Candango, e estão fazendo um trabalho maravilhoso também. Quando a gente viu, a gente falou, nossa,
vai ser super difícil para eles fazer uma seleção aqui, porque tinha muita coisa linda, né? A gente viu entre os finalistas e tudo mais, tinha projetos maravilhosos, né? Então, a gente acredita que é um legado, né? Que é hoje que a gente planta essa semente nas novas gerações, nas pessoas que estão vindo, principalmente nas crianças, né? Vocês trabalham bastante com literatura infanto-juvenil, sabem dessa importância, né? O livro, quando ele chega na infância, ou esses acessos chegam na infância, a chance disso ter continuidade é muito maior do que quando a gente vai oferecer isso para uma pessoa que, né, já tem aí um tempo de estrada. Então, a nossa fé, a nossa esperança é que isso se dê através dessa convergência mesmo, que as crianças, que a gente não fecha as portas para as novas tecnologias e para as coisas que são possíveis de serem feitas, as novas linguagens, maneiras de chegar nas pessoas, né? Mas que a gente aprenda com elas e também as ensine, né, através desse legado, a importância das bases disso tudo, para que as tecnologias não nos engulam, né? Para que a gente possa continuar. O João falou que o afeto é nessa tecnologia, né? Muito legal. Então, assim, eu quero desejar, né, que vocês continuem acreditando. Eu tenho pensado muito em universos paralelos, né? Antes eu pensava que o universo paralelo era uma coisa que ficava lá em cima, assim, fora daqui. Hoje eu penso que é isso. Se eu não conheço esse universo de vocês, é um universo paralelo para mim, né? Então, dentro desse universo paralelo, existe uma crença, uma ideologia, um sonho, e a conexão das pessoas que estão ali. Porque sozinho é muito difícil. Mas quando você tem um grupo e pessoas que acreditam e tem a renovação das crianças, eu acho que segue, né, em frente. Como é o sonho de ter a livraria funcionando, o sonho de ter a biblioteca funcionando, o sonho de continuar tendo livros de papel, né? Eu estou aqui num lugar lotado de livros de papel, né? A Márcia está ali atrás, cheia de livros de papel, né? Então é uma paixão, né, que a gente tem e que a gente deseja que quem não sabe disso, que saiba, porque eu não sei como seria viver sem isso, né? Imagino que para vocês também deve ser difícil, né, ter uma outra criação além dessa, né? Essa vida está reservada para isso, né? Gente, eu quero deixar esse espaço final para vocês dois. Primeiro assim, não sabia que vocês dois eram um casal. Olha que coisa linda. O tempo inteiro a gente tratou de uma forma assim, super profissional, você trazendo, achei isso super legal, porque isso também mantém a liga aí de vocês como casal, né? Então essa separação aí dos espaços. Olha a psicanalista falando aqui. Achei muito legal e eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês deixariam pra gente, né? Pensando aí que a gente vai deixar a live salva, vai depois para o YouTube. Qual é a mensagem que esse coletivo deixa para a gente, né? Depois de serem os vencedores dessa categoria, que eu penso que é a mais importante ali do Prêmio Candango. Incentiva a leitura. Digam aí para a gente. Eu acho que antes de qualquer coisa, deixar as portas sempre abertas, né? Essa casinha que a gente tem agora, né? Que esse coletivo está sustentando em todos os sentidos, e principalmente no amor, no afeto, está sempre de portas abertas. Então, Márcia, Iris, Cascosa e todo mundo, não só que está assistindo, mas que tem acesso, né, a essa gravação, a essa live, possa saber que essa casa está sempre aberta para receber, né? A gente, na periferia, a gente também costuma dizer, e acho que é um ditado, né, que sempre coloca um pouquinho de água no feijão, mexe, e dá sempre para mais 1, 2 e 3. Então, que estar e visitar esses espaços, né, também faz com que aumente na gente essa ideia de mundo e a esperança. Quando a gente entra, eu não digo isso só porque eu faço parte da Estrelloteca, do coletivo, né, mas quando eu vou a algum outro espaço conhecer, eu sempre saio de lá com uma esperança maior no mundo, com uma energia maior para me dedicar, assim, o que mais que eu posso fazer para que esse mundo continue tendo espaços como esse, né? Então, eu acho que, assim, às vezes a pessoa está em casa, eu não sei exatamente como é que eu posso, sempre tem uma forma, né? E sempre tem na própria cidade em que a pessoa está,
no bairro, algo que ela possa fazer para dar sustentação a ações como essa, né? Que nascem, como o Rafa falou, pequenininhas, nascem assim, com muita esperança, com muita fé de que vai dar certo, mas demora, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas que têm iniciativa de fazer uma mini biblioteca num ponto de ônibus. E aquilo, quando passo, meu coração, assim, canta, né? Porque é lindo, é demais. Então, acho que todo mundo pode fazer, né? Pode também criar essas oportunidades para o mundo, para as pessoas. E venham conhecer o projeto. Venho fazer parte dessa família, dessa constelação. A nossa editora está aberta também para as pessoas que têm vontade de publicar, que queiram entrar em contato, para buscar formas, né? Assim, a gente busca formas de publicação. Eu acho que vale dizer que é uma editora sem fins lucrativos, né? Então, todos os livros que a gente consegue vender, o caixa vai alimentar oficinas de formação de novas pessoas autoras e publicação de novas pessoas autoras, e assim a gente vai tentando fazer a coisa girar cada vez mais, fluir. E a gente acredita muito no encontro, na colaboração, então é isso, assim, é importante que mais e mais atividades e ações como essas aconteçam por todos os lugares, de todas as formas. A gente já ajudou, já compôs com muitos coletivos que começaram a partir de trocas com a gente, seus próprios saraus. A tecnologia ajuda nisso, né? A possibilidade da gente estar, por exemplo, aqui agora entre Brasília, Campinas, São Paulo, fazendo essa conversa. Então, em 2024, a gente foi convidado por um coletivo lá da Tunísia, que estava atendendo artistas do mundo inteiro, mas estava com dificuldade de atingir a própria periferia, a comunidade local, e aí a gente foi para lá trocar conhecimento com eles sobre como estratégias para incluir a comunidade. Aí a gente ajudou, depois, passando pela Itália, uma ocupação ecológica no meio de uma cidade, numa área de resistência, de ocupação verde, a fazerem a primeira edição do sarau deles. Então, a gente está sempre trocando saberes, sempre disposto para compor, para trocar. E o Sarau da Dalva começou com 4 ou 5 pessoas no canto do bar. Era de quarta-feira, então era dia de jogo do Campeonato Brasileiro, a TV ficava ligada no jogo, tinha uma mesa de sinuca com os homens jogando sinuca, e muito pouco a pouco a própria comunidade foi falando, nossa, a gente devia desligar a TV no dia do sarau, né? Não foi uma imposição, foi uma sugestão da comunidade, a gente devia fechar a mesa de sinuca e encher ela com livros, para virar uma mesa de livros durante o sarau e não mais de sinuca. Até que o sarau começou a ocupar o espaço todo e foi para a rua, a gente chegou a ter 600 pessoas numa única edição, fechando a avenida e tudo mais. E isso tudo para dizer que, assim, começa no pequeno, né? Então, se tiver 3 pessoas que estão dispostas a se juntar ali para fazer um pequeno clube de leitura, começar a trocar livros entre si, falar dos textos que estão escrevendo, é sempre válido, porque a gente precisa que essas manifestações, numa diversidade imensa de possibilidades, se espalhem pelo mundo inteiro, porque cada comunidade precisa ter os seus espaços, e quanto mais a gente conseguir deixar esses espaços em conexão, criando redes de troca de saberes, né, de compartilhamento de estratégias para solucionar problemas, encontrar caminhos, melhor, porque a gente vai criando não referências que ficam muito centralizadas, criando mais margens e periferias, mas a gente consegue ter um trabalho muito mais espalhado, né, esparramado por todos os cantos, com coisas acontecendo nessa potência da diferença, da diversidade, que é das coisas mais maravilhosas que a gente tem enquanto humanidade. E o João escreveu aí, árvores imensas nasceram de sementinhas, né? Então, a gente ter fé que a gente pode mudar o mundo, né? A gente vai se juntando a outro, vai criando o nosso time, né? O nosso grupo, e vai criando a liga boa. Parabéns. Gente, assim, que lindeza, né? Essa conversa. Eu digo sempre que eu, né, hoje me coloquei a serviço de vocês, né, e a serviço de levar essa mensagem tão inspiradora, né, e que foi o prêmio que possibilitou esse encontro, e eu sei que essa mensagem vai ficar aí para inspirar tantos outros. Que vocês continuem, né, esse trabalho de vocês lindamente, modificando-se e modificando o entorno de vocês. Quero agradecer
a ter aqui com a gente nessa noite a Iris Borges, o João Zanello Carrascosa, que saiu aí e deixou aí, né, todo esse cuidado com essa curadoria mesmo, que fez toda a diferença para a potência que foi o segundo Prêmio Candango de Literatura. Agradecer a todo mundo que participou aqui, a todos os escritores e escritoras que ousaram mesmo se inscrever, acreditar, né, que é possível fazer esse passo e, como o Rafa disse, a Sabrina, é devagarzinho. É um passo de cada vez. Hoje vocês olham para trás, 15 anos depois, 16 anos, olha aí, hoje vocês estão na casa, né? Numa casa aí que pode entrar, que tem livro demais. Então, nosso agradecimento enquanto, né, o segundo Prêmio Candango de Literatura, a minha fala aqui representando a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF e o Instituto Casa de Autores na realização desse prêmio, e toda a boa vontade de vocês, a Sabrina super animada desde o início, trazendo toda essa energia para que vocês estivessem aqui. Iris, meu muito obrigada, né? A Iris tem esse trabalho também aqui no DF de inspirar. A Casa de Autores também, né, uma idealização dela aí. Hoje somos 35 aí juntos, fazendo e procurando fazer essa diferença no mundo, né? Então, muito obrigada, gente. Ah, eu quero despedir também, né? O João Zanello está falando aí que ele saiu com a imagem, mas que continua ligado até agora, né? Está acompanhando o tempo todo. Que coisa... Obrigada, né? E quero agradecer a você, né, Márcia, porque você capitaneou todo esse trabalho, né? E trouxe esse belo sorriso aqui para encantar a nossa live. Muito obrigada, viu? A você. Você agradeceu aos outros e eu agradeço a você. Um beijo, viu? Beijo, gente. Obrigada.